liberar eu aqui, beleza. Vamos lá, e aí, gente, boa noite. Segunda, 21 de setembro, né? Tá acabando o ano, daqui a pouco é Natal, hein? Vamos caminhando para o final desse primeiro semestre. Engraçado falar para o final do primeiro semestre aqui, né? Mas é isso que nós temos, né? Então, gente, é o seguinte. Eu vou fazer um apanhadinho aqui de algumas coisas, sobretudo a coisa da decupagem, né? Explicar, vou passar rapidinho aqui para vocês, gente, o que é decupagem, porque vocês vão precisar de separar as cenas, né? De separar as cenas que vão entrar de acordo com o roteiro, né? Eu não recebi ainda nenhuma dúvida sobre o trabalho final, essa coisa toda, né? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Se não tiver, só me mandar aqui que eu respondo para vocês. Vamos lá, gente. O que é decupagem? Né? A palavra decupagem tem origem na língua francesa. Découpage, ou découpage. Significa cortar e recortar para dar forma aos objetos em cena. Vocês viram que meu francês é um espetáculo, né? Mas tudo bem. Não sei falar nem não português 100%, oralmente falando, verbalmente, imagina o francês, né? Mas é isso aí. Bom que tem em português a palavra decupagem e pronto. Em audiovisual, decupagem é a técnica de dividir as cenas em planos de forma a organizar todo o conteúdo e determinar a ordem que serão compilados. Então, foi lá, gravou e depois desse material bruto, vai lá e vocês vão separar as imagens que vocês precisam para poder mandar para o laboratório de TV, que se for montar lá, e para vocês montarem aí, caso vocês façam isso nos próprios equipamentos, né? O termo decupagem começou a ser usado no cinema na década de 10, 1910, que nós já estamos na década de 20, do século 21. Aí estou falando aqui da década de 10 do século 20, ou seja, há mais de 100 anos. Designava, a princípio, né, um instrumento de trabalho, o roteiro decupado ou roteiro técnico. O último estágio de planejamento do filme, da obra audiovisual, gente, em que todas as indicações técnicas, posição, movimento de câmera, lente, ser utilizada, personagens, partes do cenário que estão em quadro, etc., eram colocadas no papel para organizar e facilitar o trabalho de equipe. Vou fazer um corte aqui. Uma coisa é... Boa noite, Ingrid. Uma coisa é, gente, a decupagem, né? A decupagem em dois momentos. A decupagem, quando a gente tem aquele roteiro técnico, nós temos aquele roteiro técnico em que eu preciso de lá desmiuçar essa cena para ela ser gravada. Que está ali, por exemplo, tal operador de câmera, tal diretor de fotografia, que ele vai precisar de entender aquela cena. Não, então é importante ter a decupagem dessa cena para poder gravar. Então, lá um plano de detalhe, um plano de conjunto, um plano geral, e assim por diante. Aqueles planos que vocês já viram incessantemente lá, eu passei aqui para vocês também, né? Então, tem duas coisas. Então, você tem a decupagem do roteiro para a gravação, a direção vai estar junto nesse processo, a direção fica junto com o material decupado, porque é a direção que vai falar, olha, eu quero um primeiro plano aqui, eu quero um plano de detalhe aqui, né? Eu quero que você pegue a imagem e assim por diante. Então, essa é a decupagem, né? A decupagem no plano de gravação. Aí nós temos a decupagem quando o material, né, quando a gente grava esse material, depois que a gente gravou tudo, né, nós precisamos separar essas cenas para a gente colocar na timeline e começar a montar de acordo com o roteiro. Aquele roteiro geral que está lá, cena 1, né, como é que está essa cena, como é que é a descrição dessa cena, e assim por diante. Em resumo, decupar, gente, é colocar as suas ideias, nossas ideias sobre um determinado filme em ordem por meio da divisão do planejamento em planos e cortes. É transformar o roteiro em imagens, mas sem o uso da câmera, né? E para que serve a decupagem? A decupagem estrutura todas as ideias de como serão feitas as filmagens, a gravação,
Com ela é possível determinar previamente a melhor posição da câmera, né? Se vai ser um plongé de cima para baixo, um contra-plongé de baixo para cima, né? Enquadramento, né? E também objeto. No caso do objeto, são planos de detalhe. Essa é uma técnica que auxilia a direção de produções audiovisuais na organização dos detalhes, gente. Nós lidamos com produto audiovisual para publicidade e propaganda. Nós trabalhamos básico com muito detalhe, sabe? Com muito detalhe. Então, assim, isso é importante estar na decupagem, né? Isso no trabalho de vocês, claro, não pedi e tal, mas quando vocês, quem for seguir, né, no audiovisual, vocês, em determinado momento, vocês vão precisar de trabalhar exatamente essas cenas, né? Por exemplo, vamos colocar, né, quem tem costume. Hoje eu estou completamente sem voz, não sei por quê. Acho que é porque o tempo deu uma virada. Quem tem costume, gente, de ler, né? Quem tem costume de ler determinadas obras, determinados estilos, que tem todo um detalhamento de uma cena, vai entender o que eu quero dizer aqui sobre decupagem, tá? Então, quem tem esse hábito, quem tem esse costume, isso é muito fácil, é porque é aquela história, né? O que é o roteiro? Né? O roteiro é a parte... O roteiro, gente, é a parte escrita do filme, né? A parte escrita do filme não é só o script, aliás, o script não é a parte escrita do filme. O script é a fala dos personagens, né? Ou então o roteiro, ele é o detalhamento do filme. Então, assim, é a parte literária do filme. Então, aquilo que eu falei, retorno lá, roteiro adaptado, roteiro original, né? O roteiro adaptado, eu vou pegar, por exemplo, né, um livro, eu vou ter esse aqui, por exemplo, Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado. Eu vou pegar esse livro aqui, vou o quê? Vou fazer uma adaptação desse livro e vou transformar em filme, né? Roteiro original, eu vou criar a história, tá bom? Então, tem todo esse contexto, só voltando aí para vocês ter essa noção. E, claro, essa história ela vai ser o quê, gente? Essa história ela vai ser ela vai ser detalhada. Eu preciso de detalhar essa imagem, detalhar esse texto, que eu vou traduzir esse texto para imagens. Essa é uma técnica, né, que auxilia na direção das produções audiovisuais. É o que eu disse, vou repetir, na organização dos detalhes. Com ela, né, o diretor, a diretora consegue ter uma visão mais ampla do todo, para estabelecer ligações mais assertivas entre as cenas e realizar mudanças de roteiro que sejam pertinentes, né? Então, gente, isso é imprescindível na produção audiovisual, a decupagem, tá? Quem estiver seguindo o slide, nesse slide... Então, Matheus, boa pergunta. Quem faz a decupagem é o diretor de arte. Vamos lá. A decupagem é a direção, porque na hora que está fazendo o filme, né, na hora que está fazendo o roteiro do filme, no roteiro, na descrição da cena, eu tenho ali mais ou menos como essa cena é. O diretor de arte, ou a diretora de arte, ela vai chegar, ou ele vai chegar trabalhando na seguinte situação, né? Vai chegando na seguinte situação, gente. Vai fazer uma espécie de um storyboard. Por exemplo, tem um diretor japonês chamado Akira Kurosawa. O Akira Kurosawa, ele pegava todos os planos, né? Ele pegava todos as sequências do filme e desenhava, ele fazia um storyboard, né? Ele fazia um storyboard com as cores, né? Então, os sonhos de Kurosawa, por exemplo, que ele pega Van Gogh, ele vai lá e ele faz as cores que eles querem. Então, o diretor de arte, Matheus e demais, ele entra naquele momento que está elaborando o roteiro, naquele momento que está construindo a cena. Então, eu tenho lá no plano de produção a construção dessa cena específica. Criança mostrando a tentativa de ficar em pé para andar numa sala, né? Que é um plano... Aqui está com o plano inteiro, com o plano geral, né? Aqui no slide. Como que essa criança vai estar? Como que essa sala vai ser? Quais serão os móveis? Né?
A direção de arte, vamos colocar, no departamento, ela é muito próxima, nas telenovelas, por exemplo, né, da Globo, ela é muito próxima ao departamento comercial, porque cada móvel de cada cena daquela novela, ele está no Globo Marcas. Então, vai estar o pessoal da decoração muito próximo, né, da cenografia, muito próximo ligado com arte, figurino, né? Então, assim, o diretor de arte vai chegar, vai pontuar isso. Então, o roteiro, ele já vai chegar. E quando a direção de arte for desenhar o filme, quando a gente fala desenhar o filme, quando a gente desenha as coisas, a gente coloca volume, né? Som, volume, sombras, luz, densidade, não é isso? E cor também. Então, neste momento, vai entrar. Então, nesse caso, quem faz a decupagem não é o diretor de arte. Quem faz a decupagem é o diretor, tá? É quem está dirigindo, o diretor ou a diretora. Quem está dirigindo o filme que vai fazer essa decupagem. Essa primeira decupagem. Aquela outra decupagem, né, que o filme pronto, né, a decupagem na produção, decupagem pós-produção. Tá ok? Aí o filme todo captado, o diretor vai chegar, vai sentar com quem? Com o editor. Né? Ou com o editor ou editora, com o montador ou montadora. Naquela tarefa que eu passei para assistir o documentário sobre montagem, né, tá lá, o diretor vai sentar com quem vai montar o filme. Aí essa decupagem é feita porque o diretor chegou com o material, né? Ele ficou lá assistindo cada cena e anotando. Né? Normalmente o diretor está junto com o continuista, né? Está junto com a codireção, ele está ali com esse profissional. Mas normalmente o que? A decupagem cabe a quem está dirigindo o filme. Porque a decupagem vai colocar uma ordem. Né? A decupagem, você tem a decupagem da cena, os detalhes da cena, tá? Aí você tem os detalhes da gravação e depois a ordem que esses detalhes entrarão. Tá? E direção de arte é a cor toda. Né? É a cor, é a roupa, direção de arte entra talvez no corte de cabelo, enfim, tem aquela a construção do personagem, chama o diretor de arte ele também para conversar, como é que é esse personagem, o perfil desse personagem e tal, que roupa que ele vai usar e assim por diante, tá? Então, respondendo de forma ampliada, não é o diretor de arte que faz a decupagem. Quem está fazendo a direção do filme, tá bom? Direção de arte, ele está em outro momento ali. Claro, se entrar a decupagem. Por exemplo, vai colocar uma xícara dessa aqui, por exemplo, na cena. Né? Quem criou a cena para colocar, quem criou a ideia para colocar essa xícara desse jeito foi o diretor de arte. A forma que essa xícara vai aparecer no vídeo, quem está dirigindo a obra. Tá bom? Resumindo agora de uma forma melhor. Tá? Então, aqui, gente, na apostila, tem minuta da decupagem, tá? Tem todos, eu coloquei vários modelos aqui que vão auxiliar muito vocês aqui nesse momento. Né? Porque aí entra também, nessa ordem, aí entra, gente, a noção básica da estrutura do filme. Aí vocês vão pegar todo o repertório que vocês têm, né? Já com esse acúmulo de mídia eletrônica, né? De introdução à mídia eletrônica, para mim, o quê? A noção básica, né? Plano, vocês viram em plano lá. Né? O que é um plano? Tudo que é mostrado para o espectador de forma contínua. Isso é como uma sucessão de imagens e movimentos sem introdução de qualquer tipo. Que é o quê? Um plano sequência, uma imagem sem corte. Né? Então, aquelas coisas todas que a gente já viu lá, faz parte para a gente pegar isso tudo, organizar isso e colocar no roteiro. Agora, gente, eu vou passar por uma parte aqui que eu já deixei, em 1 minuto mais ou menos. Em 1 minuto mais ou menos, vai entrar como tarefa aí para vocês. Não é uma tarefa, é mais uma coisa para vocês. Vou para a página 39 da apostila, tá? É apostila, tá, gente? Que só vai me sulear só, tá? Para poder entrar nessa coisa, eu diria um pouco de direção de fotografia
que está naquela apostila que eu deixei para vocês, repliquei aí, que eu já tinha passado no início do ano, que é uma base do material que a gente já fez aí, e é o diretor de fotografia, muito amigo meu, que é o Marco Aurélio, e é uma luz muito básica. Então, eu vou colocar algumas coisas aqui em relação a isso, em relação a... Deixa eu só melhorar aqui minha tela. Peraí, só um minutinho, gente. Acho que agora vai dar. Então, eu coloquei lá em tarefa, né? É um filme muito legal, que eu coloquei o link para esse filme, que é o seguinte: é uma cena sendo iluminada. Aí eu vou voltar lá na pergunta do Matheus sobre essa cena iluminada, e que é o seguinte: nessa cena que está iluminada, eu tenho vários elementos ali. Eu tenho vários elementos nas cenas que estão iluminadas, né, tá lá em tarefa, né? Só clicar lá. Aquele vídeo que está ali tem no YouTube também. Mas eu coloquei lá, caso vocês queiram fazer download, né? Chama Iluminados. É um filme que vários diretores de fotografia, de várias escolas, né, de vários estilos, eles vão colocar uma determinada luz. E nesse processo, aí, Matheus, a direção de fotografia, ela entra no lugar também que a direção de arte vai conversar. A direção de arte, ela vai também, às vezes, estabelecer, dialogar muito com o diretor de fotografia, ou com a diretora de fotografia, vai estabelecer que tipo de luz é para o filme. Claro, né, porque a última pessoa que vai dar palavra no filme sobre isso é quem está dirigindo a obra. Quem está dirigindo vai pedir uma luz assim, assim, assado. Tá? Então, a luz ela é imprescindível nesse contexto. Então, assim, eu acho assim, quem se interessar, sabe? Eu passei a tarefa, mas eu não coloquei nada para vocês fazerem lá. Eu coloquei lá para vocês assistam o filme, né? Porque direção de fotografia, o que que pega? Direção de fotografia, eu não vou ter condição de ir para o estúdio com vocês. Né? E mesmo se eu tivesse condição de ir para o estúdio com vocês, a gente não tem essas luzes que tem aqui. Então, da mesma forma que eu estou dando aula aqui, presencialmente eu ia projetar o que vocês devem ter colocado aí na tela de vocês agora. Porque eu não teria como de fazer com vocês, por exemplo, a luz de 3 pontos no estúdio, porque a gente não tem esse equipamento. Né? Nós não temos lâmpadas, nós não temos o que é específico. Então, aqui, né, na apostila está falando o que é spot, o que é Fresnel, o que é isso tudo. E lá no filme, na referência, que nós iríamos assistir em sala, que é uma curta, também teria. Mas aí vocês entram no tempo de vocês para poder assistir. Eu acho importante ver, que é bem bacana. Tá? Então, para falar de luz, é importante ter certas noções primárias, como as características da luz com relação à sua suavidade e dureza. Né? São elas que vão nos dar as diversas possibilidades de trabalho com a luz. Iluminação, luz. Lembrando, gente, a iluminação para audiovisual não é a mesma iluminação para teatro. Tá? Então, às vezes, vocês podem ir talvez vocês vão num show, tá lá, né? Tá no ingresso lá de vocês do show lá. Que vocês automaticamente já estão liberando a imagem de vocês. A iluminação, esse show é para gravação de um DVD. Então, às vezes, aquela luz não vai estar ideal para o público. Porque quem vai ver um show para a gravação de um DVD, né, vai ser o quê? Uma espécie de figurante ali para compor. Porque aquela luz que foi feita ali foi feita para fazer o DVD, para o audiovisual. Hoje, os mega shows, por exemplo, Paul McCartney, quem foi no Roger Waters, Pearl Jam 2015, Rock in Rio, que seja, aquela luz ali, ela é híbrida, ela serve para público e câmera, e audiovisual. Então, cada vez mais está usando por quê? A maioria das coisas. E hoje em dia, aí que está iluminando, porque hoje a gente nós estamos acostumados aí com as lives, né? Então, acabou de chegar aí para vocês aí a tarefa, né?
que é esse link que eu falei. Então, gente, o que que pega? A cena ela precisa estar montada, né, para o audiovisual. É essa luz que nós vamos falar aqui. A característica da luz varia conforme o tamanho e a distância da fonte de luz em relação ao objeto que está sendo iluminado. A luz dura, né, a luz dura é uma luz só, é apenas uma luz, né? Por exemplo, essa luz aqui, ó, né? Essa luz que está aqui. Essa aqui é só um ponto de luz. Essa luz o quê, gente? É uma luz dura. É uma luz que ela só tem ela só está me iluminando. Ela não me dá volume. Por um acaso eu tenho uma luz acesa lá no fundo que eu deixei, que é a famosa luz de fundo, né? E aqui está sendo iluminada, essa parte aqui está sendo iluminada por essa luz aqui, ó. Se eu tampo lá e pela tela do computador, né? Então, essa luz aqui é o quê? Uma luz dura, tá? Aí eu vou acender o resto, né? Então, claro, não montei uma luz aqui. Essa aqui é a minha luz normal da minha sala de trabalho, né? Do meu escritório. Essa luz é uma luz que eu uso sempre para iluminar melhor meu rosto, para a qualidade da imagem ficar melhor. Se eu pôr meus óculos, não enxergo nada, né? Então, assim, a luz dura é aquela que ela é pequena em relação ao objeto, né? Enquanto a luz suave, né, ela provém de uma fonte grande em relação ao objeto. Então, uma luz suave, normalmente, é uma luz que ela não está tão próxima. A luz que eu tenho aqui agora, que eu acendi essa aqui, é o quê? Se eu deixar aqui, ó, vou tirar aqui meu... Pronto. Né? Essa luz aqui é uma luz o quê? É uma luz de 7, uma luz normal aqui. Aí eu vou pegar só ela bem mais fraquinha. Essa aqui é uma luz suave. Aí eu vou aumentando. Né? Aí vai se tornar o quê? Uma luz dura, uma luz mais forte, uma luz que marca, tá bom? Essa característica da luz não está condicionada à intensidade maior ou menor da fonte de luz. É o quê? Tamanho e distância. Tá? Aqui eu simulei para vocês, por exemplo, porque como eu estou na luz de LED, a luz de LED ela tem esse trabalho. Uma outra coisa que a gente tem também, que é a luz, que é o quê? Se eu deixar uma luz leve, uma luz difusa, que eu vou colocar o que na frente? Eu vou colocar igual a gente viu em fotografia, né? Eu vou colocar na frente uma luz para dar uma luz. Eu vou colocar na frente um filtro. Eu coloquei um papel aqui. Eu posso colocar aqui, eu tenho que colocar aqui um papel vegetal, né? Então eu ponho essa luz para amenizar, para essa luz ficar mais o quê? Para essa luz ficar mais leve, para essa luz ficar mais soft, tá bom? Então eu uso normalmente um difusor na frente. O que é legal das luzes de LED, né? As luzes de LED, elas não precisam, elas não usam muito difusores, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma luz que marca muito, né? Principalmente agora todo mundo vendo, todo mundo com essa luz, quem está de óculos, né? O meu óculos, né, anti-reflexo para TV, ele aparece. Tem gente que não usa óculos, a luz aparece o quê? Né? Exatamente na nossa pupila. Por isso que essas luzes de LED, específicas para a internet, elas são redondas. Porque elas trabalham, elas ficam exatamente, para quem está usando óculos, elas ficam exatamente na nossa íris. Fica marcando ali, só que umas marcam demais. Mas é aquilo, né? Essa luz para a internet, essa luz que a gente usa, gente, essa luz, eu tenho até uma luz minha aqui, essa luz, eu poderia, por exemplo, né? Isso aqui é uma luz que eu tenho. Eu poderia, por exemplo, esse aqui é um Fresnel, tá? Eu poderia, por exemplo, pegar essa luz aqui e fazer para você. Só que essa luz aqui, primeiro, né? Essa aqui não é de LED, essa aqui é mais antiga, né? Essa aqui, ó, é halógena, né? Essa luz aqui é uma luz dura, uma luz forte. Mas eu tenho essas bandeiras aqui, ó. Eu tenho essas bandeiras aqui, né? Que tem uns pregadorzinhos que eu ponho exatamente o que aqui? Eu ponho o papel vegetal aqui, ó. Eu ponho o papel vegetal que eu vou deixar essa luz aqui difusa. Esse mesmo equipamento aqui que pega uns 2 quilos, isso aqui tem mais de 20 anos que eu tenho, né?
Esse mesmo equipamento ligado à luz, isso aqui, gente, tem 1000 watts de potência numa luz halógena. 2 dessa aqui e o meu chuveiro ligado, ou então, aliás, 2 dessa aqui, se eu ligar nessa sala, a minha luz cai em 2 minutos. A tomada, o disjuntor, o meu disjuntor vai cair. Porque uma luz forte hoje em dia é LED. Mas existe o LED para iluminar, né, o set, e existe essa LED esse LED que eu estou usando aqui, que é específico, né, para a internet. É câmera e uma luz. Tá bom? Então, são luzes diferentes. Então, quando a gente for discutir luz, tá, alguém chegar, vou te vender uma luz para iluminação profissional. Para quê? Essa que é a questão que vocês têm que deixar. Que vocês têm que ficarem atentas e atentas. Agora, se é uma luz que vocês querem, por exemplo, eu tenho uma luz específica, eu vou fazer documentário, eu não vou usar essa mesma luz aqui que eu uso para atividade online, para minhas lives, para as minhas lives e assim por diante, tá? Essa luz é porque me interessa estar bem iluminado para vocês verem. Para eu montar uma narrativa, eu vou precisar de uma outra luz de LED, né? Eu tenho até aqui, ó, que é aquelas pequenas, né? Aqui, por exemplo, ó, né? Essa de LED aqui, ó. O que foi em 2014? Agora não apareceu aqui para mim, não. Alguém falou que foi em 2014, o que apareceu aí? Então, o que pega? Essa luz aqui, ó, é a luz de LED. Essa luz de LED aqui, minha bateria dela está carregando. Essa luz de LED aqui, essa luz de LED aqui, ela é feita para gravação. Então, tem a câmera, né? Eu peguei essa GoPro aqui, por exemplo. Eu tenho a câmera e eu vou montar essa luz aqui, que é diferente, né? Essa aqui é a famosa de LED. Essa de LED aqui, eu gosto de usar com os filtros, porque hoje algumas, né, elas têm aqui do lado uma coisinha que altera a cor. A cor altera aqui. Eu gosto muito de usar esse aqui, porque ela não oscila tanto, principalmente na resolução que eu vou usar. Então, eu uso mesmo um filtro na frente com a cor que eu preciso para esquentar ou esfriar a minha luz, tá, gente? Então, o que pega? Existem LEDs e LEDs. Vai variar de acordo com o investimento que vocês querem fazer. Eu tenho equipamento há um certo tempo. Como eu não uso ele profissionalmente sempre, eu não fico fazendo tanto upgrade em material de iluminação. Quando eu preciso, eu vou lá e alugo, né? Alugo de algum amigo, de alguma produtora, tal. Eu fico mais preocupado nas minhas objetivas e na minha câmera, tá? Em relação a isso. Então, gente, tem aqui na apostila, né? Eu tenho todas essas luzes aqui que tá bem desenhado, tal. E no filme, né? E no filme que eu coloquei na tarefa, tem essas luzes todas. Aí a gente tem, né? A gente tem, gente, que é o quê? O tipo de a gente tem o tipo de iluminação, né? Luz principal, né? Ela é dividida, né? Luz principal, luz fundamental ou key light, né? Que é chave, que é a luz principal, a principal luz que eu preciso da minha cena. Então, assim, quando a gente vai gravar, então a gente precisa de estar no estúdio, né? Claro que isso aí é uma função de direção de fotografia, né? Mas eu sempre falo, acender uma luz de cada vez. Então, primeiro, qual que é a luz que vocês vão começar a gravar? Qual que é a primeira luz que vocês vão acender? Até para ajudar a fazer um foco, né? Vocês vão pegar qual luz primeiro, né? Vocês vão pegar primeiro, vão colocar o quê? Primeiro o quê? A luz principal, tá? Primeiro aqui a luz principal. Então, a partir da luz principal, você vai ali ajeitar. Porque a luz principal? Bom, eu vou fazer a gravação de uma pessoa, de um diálogo. Pega primeiro a luz principal dessa pessoa. Colocou essa luz. Aí, vocês vão acendendo as outras luzes. Bom, eu vou acender a luz aqui do escritório, né? Aí vocês vão acender a luz de preenchimento, né? Que é a luz de compensação
ou fill light. É a luz que vai amenizar. Por exemplo, a luz principal, gente, que eu acabei de usar aqui, né? A luz principal que eu acabei de usar aqui, ela só ficou, ela foi uma luz dura. Agora, eu liguei a outra luz, vamos supor que é uma luz de preenchimento, né? Ela cumpriu esse papel de luz de preenchimento aqui agora, né? Talvez a luz de preenchimento pode ser aquela luz de fundo lá, ó, tá bom? Aquela luz, vamos colocá-la como modelo, a luz de preenchimento, que é o fill light. Porque se eu não tivesse aquela luz, né? Pronto. Se eu não tivesse aquela luz, olha como é que fica diferente. Eu não tenho preenchimento. Preenchimento é o quê? Uma luz que eu preciso que ela venha ela dá um preenchimento na imagem. Principalmente em relação ao fundo. Aí, gente, eu fui ter a luz de preenchimento e pronto. Beleza. Eu tenho o quê? Eu tenho iluminada eu tenho iluminada aqui. Então, ela vai preencher. E eu tenho também, né, a famosa contraluz. Né? Contraluz é quando você tem, né, diretamente, a luz ligada diretamente na câmera, que é o quê? Né? No objeto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui, gente, a gente faz tudo na hora mesmo, porque eu não posso estar indo no estúdio com vocês, no estúdio não ia ter isso aqui, então eu pego os brinquedinhos de casa, né? O que é contraluz? Contraluz faz o quê? Aqui, a câmera... Sim, manda pra gente, Matheus, esse link desse curta, ia ser ótimo. Então, assim, ó, o que é contraluz, gente? Então, o que, ó, para fazer o quê? Pena que não tem um coma aqui no app. Se eu tivesse com a minha câmera, eu ia fazer, né, gravar. Então, o quê? Contraluz é isso aqui, ó. Né? Então, eu tenho a luz principal, iluminando o bichinho aqui, o objeto, né? Eu tenho a luz principal, eu tenho fill light, ou de preenchimento, e eu tenho contraluz para silhueta, tá bom? Então, gente, o que pega? Deixa eu voltar aqui a história toda. Bom, vamos lá. Então, o que pega? Eu tenho basicamente essas luzes, tá? E essas luzes, gente, por exemplo, eu tenho LED aqui, eu tenho isso aqui tudo porque porque é meu trampo também, eu tenho, além de professor também, eu sou produtor de visual, tal, tenho esse equipamento mínimo aqui em casa. Mas, assim, vocês, às vezes... Estou embolhando tudo aqui. Vocês, às vezes, não vão ter isso, muitos aí, embora eu sei que muitos dessa turma, né, fizeram um investimento bacana em equipamento aí, né, no início. Ah, que massa, deixou o link aí, né? Que é o seguinte, gente, vocês podem fazer isso com luminária. Eu sei que muita gente tem luz de LED por aí. Vocês podem usar, meu celular eu estou gravando com ele, né? Vocês podem usar a luz, enfim, dependendo se for objeto, assim, vocês podem usar, sabe? Eu coloquei uns links também lá no nosso material de sala de arquivo, tá, gente? Lá em arquivo, sala de aula, tem vários videozinhos lá, com técnica e tal, que vão auxiliar demais vocês nesse espaço. O que é importante é o seguinte, que vocês tenham noção, claro, que é um passando direção de fotografia, sabe? É muito... Direção de fotografia aqui, gente, na disciplina, é uma aula, 2, né? E depois eu faço 2 com prática para vocês, se fosse presencial. Com prática, sim, com vocês manuseando equipamento. Mas é aquela história, né? Mesmo se a gente tivesse aula presencial, a gente também estaria com esse problema, né? Aí, gente, esquema de iluminação, sabe? A iluminação de um ponto, né, que eu expliquei aqui, né, é quando só temos a luz principal. Geralmente a luz frontal, suave ou dura. Se for frontal dura, a imagem perderá profundidade e volume. Por quê? Só está iluminando aqui. Profundidade e volume eu preciso o quê? Talvez um segundo ponto, tá? Então lá, vamos colocar esquema de uma luz. Quando a gente tem, por exemplo, uma situação que tem alguém
que tá um canhão de luz, por exemplo, num show. Embora, vou colocar o exemplo de um show, mas levando em conta que aquele canhão de luz ali é para o audiovisual. Aquele canhão de luz para um show, um ponto de luz só, que está em algum momento alguém solando, ou cantando, em algum momento, assim, ou no teatro, né, onde você tem o ator ou a atriz ali encenando. O que é bacana, tem uma coisa chamada primeiro plano, né? Primeiro plano no teatro. Mas como assim primeiro plano no teatro, tal? É quando as pessoas sempre estão à frente e a luz auxilia nisso. Olha que interessante, né? Os planos também, eles dialogam muito com essa questão cênica e do teatro e tal. Iluminação de 2 pontos, né? Luz frontal, dura ou suave, né? Vai com difusor ou não, né? E uma contraluz. Aquela luz lá, ó. Né? Então, luz de 2 pontos. Iluminação de 2 pontos. Isso aí, ó. Uma luz ali atrás, vou me posicionar aqui, vou dar, se fosse fechar aqui, ia estar iluminando um pouco. Tá colocando só como exemplo. Aquela não é ideal. Aquilo ali é uma luz de fundo lá da minha copa. Tá, gente? Então, assim, a luz de 2 pontos, ela é nesse esquema. E de 3 pontos? Luz principal, luz de preenchimento, né? E contraluz. Então, a luz de preenchimento, gente, ela vem aqui em cima. Né? É uma luz que ela vai preencher aqui, vai dar o quê? Volume, vai me destacar do fundo, né? Então, assim, o que... Se alguém for usar a chroma key, gente, vai ajudar demais quem for editar. O que é o chroma key? Ou fundo azul ou verde, vocês vão recortar. Mas, gente, para usar o patch do Premiere ou do Photoshop, ou se alguém for usar algum outro programa, ou avançado em After, pelo amor de Deus, gente, para fazer um negócio redondinho, com fundo, se for colocar um fundo, ilumina esse fundo de forma uniforme, igual, sabe? Então é o seguinte, o ideal, que a gente chama de set light, tá? Que é a iluminação o quê? De 7. Então, o fundo todo o fundo infinito, né? Azul ou verde, né? E vocês têm que iluminar esse fundo bem e usar uma luz de preenchimento em cima da pessoa. Use uma luz de preenchimento em cima da pessoa para destacar ela do fundo. Quem fizer a pós-produção vai agradecer. Porque o fundo ele vai ficar todo homogêneo, não vai precisar de ficar somando com patch ali para poder, quem é da área aí vai saber entender que é o pincelzinho ali para selecionar o tom de cor no fundo ali para poder fazer o recorte perfeito, tá? Aí 3 pontos, né? Iluminação de 4 pontos. A luz principal, preenchimento, contraluz e luz de fundo. A luz de fundo o quê? Vai iluminar aquele fundo, né? O DaVinci Resolve. Pois é, Ana, abre parênteses. O DaVinci Resolve. É o nome do programa, né? O que acontece? Esse programa, ele é sensacional. Ele é de graça, né? A versão básica dele dá para fazer muita coisa. Então, eu não vi, cara. Eu não vi sua pergunta aqui. Deixa eu ver aqui sua pergunta. Quais contextos? Tá, vou te responder. Quais contextos é melhor para cada tipo de iluminação? Eu te respondo. O DaVinci é o seguinte, é um programa de tratamento de cor maravilhoso, né? Mas não está nesse material que eu coloquei para vocês de montagem, não, tá? Não está nesse material. Está no outro material que depois eu vou disponibilizar para vocês. O DaVinci é o seguinte, é um programa de tratamento de cor. E ele é a versão básica, é de graça. Só que o DaVinci ele vai te pedir, pelo menos, computador 32 bits, 8 ou 16 de RAM e um processador superior à 8ª geração do i7. Então, e uma placa de vídeo de no mínimo 2 GB. Então, porque o DaVinci ele trabalha basicamente com a memória RAM da placa de vídeo. Então, assim, se vocês tiverem a placa de vídeo on-board, por exemplo,
Ah, computador, placa de vídeo 1 GB é um board. O DaVinci não resolve. Eu não consigo instalar o DaVinci nem no meu iMac, nem no meu MacBook, porque são placas de vídeo nativas. Mesmo que um seja uma placa de vídeo de 2 e o outro de 512, que esse aqui é 2009, esse iMac aqui. Ele tem uma placa de vídeo já da época de 512. Esse aqui é de 2, o MacBook, que está aqui do lado. Aquele que vocês conhecem, que eu dou aula com ele há 10 mil anos. O DaVinci é um programa maravilhoso, facinho de mexer, de tratamento de cor. Quem tiver uma máquina filé em casa, máquina de gamer, por exemplo, que tem aí, ó, quem joga, essas máquinas cabulosas que tem placa de vídeo off-board, põe o DaVinci que, beleza, salva demais, tá? Então, quais os contextos é melhor para cada tipo de iluminação? Vamos lá. Iluminação vamos colocar aqui. Uma coisa é o seguinte, gente. A iluminação de 2, 3, 4 pontos, eu vou me ater aqui em iluminação de 3 pontos. Tá? 2, 3 pontos. Iluminação de um ponto só. Contexto. Né? Eu expliquei o contexto aqui. Quando você tem, por exemplo, né, uma cena, né, os filmes lá, vamos colocar do expressionismo alemão da década de 20 e 30, do século 20, né, filme de 100 anos atrás, usava muito, né, a coisa da expressão, né, o expressionismo, né, gente? O que é o expressionismo? Vamos colocar aqui, ó, né? Vamos colocar aqui a coisa do expressionismo. Então, vamos lá. Ó, a luz para o expressionismo. Então, a luz de um ponto, né? Então, vocês vão trabalhar o quê, gente? Expressionismo. Na expressão. O expressionismo alemão era o quê? Preto e branco, luz dura, um ponto de luz apenas. Tá? Então, eu vou pegar uma vela ali depois. Não, eu estou sem isqueiro para poder acender. A vela, ela fica bem bacana, que ela fica. Então, é o seguinte. Luz de um ponto. Qual o contexto que eu vou usar? Qual o contexto que eu estou usando aqui? É esse aqui. Então, eu quero trazer o quê? Um relato de uma pessoa. Deixa eu pôr os óculos aqui para eu poder ler. Tá, falo sim. Vou voltar lá. Então, assim, eu tenho aqui, né? Eu quero só uma pessoa falando. Se eu for fazer um monólogo, por exemplo, né? Uma luz só dessa pessoa. Uma luz de um ponto. Aí, gente, eu tenho um diálogo, né? Então, eu tenho um diálogo. Aí eu vou montar uma iluminação, talvez, de 4 pontos. É onde eu preciso. Né? Eu tenho uma câmera aqui na pessoa, a câmera na outra pessoa, iluminando, recortando a luz de preenchimento em mim e uma luz de preenchimento na outra pessoa. Né? Então, eu tenho uma iluminação de 4 pontos, num diálogo. Né? Então, assim, no monólogo, dependendo, um ponto só. Num diálogo de 4 pontos, que é a mesma iluminação que eu tenho. Aí, às vezes, a luz de preenchimento, só para fazer uma corrigida, às vezes a luz de preenchimento, gente, essa luz de preenchimento, ela não... como é que eu vou explicar para vocês? Ela não é só de cima. Às vezes eu quero fazer uma luz de preenchimento só de lado. Aqui, por exemplo, se tiver mais escuro um lado aqui, eu jogo uma luz para preencher mais. Né? O que é preencher? Eu vou preencher algo. Então, se está com pouca luz, a luz de preenchimento ela vem fazer. Se ela está aqui no rosto ao lado, ela vai o quê? Vai trazer mais luz, vai preencher a luz. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma luz de preenchimento em cima, ela vai fazer um preenchimento de forma que vai me destacar do fundo. Tá bom? Então, assim, a iluminação de 2 pontos, né? Iluminação de telejornal, gente, básica. Né? Uma luz principal, uma luz de preenchimento e uma luz para iluminar o fundo. Acabou. A luz de jornal. Né? De bancada de jornal. Aquela luz, vamos colocar, esquece, não estou falando daquela iluminação do jornal que começa daqui a pouco. Tá bom? É a iluminação do quê? Jornal de bancada, que não teve integração alterosa. Aquela iluminação ali, que iluminação o quê? Toda uniforme. Então, Então, Cleverton, os contextos são esses. Aí você vai montar essa luz. O que é legal aqui no roteiro, você faz legal no roteiro, você tem modelo lá também, nos nossos arquivos. O que é legal é você fazer uma planta baixa.
uma planta baixa da onde você vai colocar as luzes, sabe? Então, assim, essa planta baixa tem a ver com o cenário onde você vai estar. Então, por exemplo, Cleverton, lá em arquivos, né, na tarefa, esse curta que eu coloquei lá na tarefa, você tem todos os tipos de iluminação que você precisa, no iluminado do filme que eu coloquei lá. Vai te ajudar demais. Se você quiser procurar no YouTube também, tá lá, digita lá. Vê o nome do filme no início, vou colocar iluminado, vai aparecer uma penca de coisa no YouTube, né? E é feito por vários diretores de fotografia. Então, ali vocês têm vários modelos e várias perspectivas em relação a isso. Então, assim, aí você tem, né? Aí, se você estiver perguntando essa coisa do contexto, se for... o meu rebatedor não está aqui. O meu rebatedor não está aqui. O meu rebatedor tem Belo Horizonte. Por exemplo, externa. Né? Que luz vocês vão usar na externa? Vocês vão usar luz de LED dessa na externa? De dia? Daylight? Não adianta. Não precisa nem levar. Por quê? Ela não tem potência. Externo é bom o quê? Rebatedor. Mas eu tenho aqui, dá para fazer de rebatedor, né? Duas coisinhas, só um minutinho, gente. Já vou. Quer ver? O que é legal de cara é que você vê você dar aula de chinelo. Você vem comigo é tranquilo, eu dou aula de bermuda, né, galera? Que é uma coisa é o seguinte, ó. Que ajuda demais, gente. Ó, tá sem grana? Isoporzinho, 90 centavos, tá? Compra mais dura, que esse aqui eu vou fazer um negócio pro meu filho, negócio vou fazer pro quarto dele e tal, que é o seguinte, ó, papel alumínio. Só que vocês vão fazer o quê? Vocês vão deixar o papel alumínio reto assim? Eu lembro que eu já expliquei isso para vocês lá na fotografia. Não. Vocês vão cortar ele, né? O tamanho que vocês precisarem. Né? O tamanho que vocês precisarem. Em bola. Ok? E, ó, abre. E o quê? Espalha. Né? Cortei só um pedacinho que... Isso aqui eu tenho que fazer um ranguinho e tal, né? E vou o quê, gente? Vocês vão espalhar. Desse jeito. Ok? Porque se eu deixar o alumínio aqui reto, do tamanho que vocês precisarem. Isso aqui é um rebatedor. Tá? Para quê? Para ajudar em quê? Em externa. Tá bom? Então é o seguinte, coisa simples, né? Papel alumínio, isopor. Aí vocês podem deixar um lado com papel alumínio amassadinho e abre. Por que amassado, gente? Se eu deixar ele liso, né? O que pega? Vai ser quase um espelho. Então, se eu tenho uma externa com a luz do sol, eu vou virar isso aqui para rebater a luz da pessoa, eu vou cegar a pessoa. Eu vou arrebentar a fotografia, né? Aí vocês podem comprar um papel desse. Vocês podem comprar um papel desse. Pode ser esses que a gente usa na culinária, né? Ou então vocês podem comprar dourado. Né? O dourado é legal que ele dá uma esquentada. Amassa ele, porque ele amassando, cada pedacinho ali, a luz ela vai se comportar de um jeito e ela vai espalhar bem na imagem. Então, assim, fez uma externa, ela é legal, leva o rebatedor. Caso que vocês não tenham aquele que abre, só tem um bacaninha assim, que ele fica grandão, igual da barraca do Gugu, né? E é importante demais, porque às vezes vocês não vão ter uma luz de LED forte o suficiente, né, para poder fazer uma luz de preenchimento. Então, assim, outra coisa, gravar meio-dia, né? Mais uma vez, Cleverton, contexto. Você vai ser para gravar meio-dia, só tá aqui, ó. Vai ficar escuro aqui, ó. Né? Uma luz forte em cima, né? E normalmente, o ator ou a atriz, quem vai interpretar ou fazer alguma coisa, ou até figuração, vai ficar como? Né? A luz vai ficar muito forte, vai ficar muito batida. Então, horários legais para gravar, né? Manhã ou tarde. Tarde a luz um pouco mais quente. Pouco não, à tarde a luz é mais quente, manhã é mais frio, né? Porque a luz é mais... a tendência é mais para o azul de manhã, né? E a tendência é mais para o vermelho, para o laranja à noite. Porque a luz esquenta. É o que a gente chama de temperatura de cor. Então, quais são esses contextos? Externa,
né, interno. Interno, luz de LED, luz de abajur, né? Cuidado, gente, pelo amor de Deus, abajur vai fazer uma luz difusa, que é aquele papel manteiga. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer um churrascão aqui, ó. Fazer um rangão. Isso aqui é o papel manteiga, né? Ele é usado como luz difusa, galera. A luz, ela não fica tão marcada, sabe? Tá vendo aqui, ó? Eu vou usar ele aqui, ó. Então, isso aqui é o quê? Luz difusa. Você pode comprar um papel manteiga e colocar. Lembrando que não é interessante colocar papel manteiga e nem papel alumínio. Papel alumínio não é bom encostar em superfície quente, né? Tomar cuidado que isso aqui é condutor de energia elétrica, né? Dá choque, mata, explode, e a ideia não é essa. Agora, isso aqui não é bom encostar, isso aqui é difusor, não é rebatedor. O que é difusor? Eu vou colocar, né, na frente da luz. Ok? Ó, luz, difusor, ó. Tá bom? Só que isso aqui eu posso, ó, porque é LED. Isso aqui não é aquela lâmpada, né? Aquela lâmpada de tungstênio aqui, de filamento que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, assim, não é bom, porque agora, se tem um abajur, tá todo mundo usando essa luz de LED comum em casa, não é? Pega o abajur com essa lâmpada, ou então aquela fluorescente. Vê que ela não esquenta. Se for encostar, tá bom? E tomar cuidado. Se for usar a luz de casa, abajur, para montar uma situação de luz, prestar atenção com essas coisas, né? Tá, corte mesmo quando tiver luz natural batendo. Em que sentido, Ana? Sobre esse corte de luz artificial? Eu não entendi o sentido aqui que você quer, assim, dessa coisa do... Para você tirar a luz atrás, que está atrás? Ah, tá. Então, se você pode usar as duas, no caso, não é isso? Se tiver a luz artificial e natural por causa da temperatura de cor, né? Pois é, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai, igual esse meu LED aqui, ó. Né? Essa aqui, essa minha, você está com uma luz, você tá com um LED, por exemplo. Aí você vai usar um filtro. Se você não tem esse filtro, que isso aqui é antigo, você vai comprar uma de LED que aí você vai ter aqui atrás 3.600K e 5.200K, né? Que é a temperatura de cor. E se sua luz predominante for a luz natural, de dia, você vai chegar com essa luz aqui do LED em daylight. Aí você vai colocar 5.200. Acho que é isso mesmo. Você vai o quê? Esquentar essa luz. Então você precisa deixar a temperatura de cor, por isso que o LED é sensacional. Os LEDs novos, você atrás tem uma bolinha que você aumenta a temperatura de cor e você esquenta a luz, você deixa ela mais quente, ela mais fria. Aí você vai chegar, e o que é legal com esses novos monitores, nesses novos monitores, e que você vê essa luz. Então, se você usar uma luz muito quente e lá estiver mais claro, complica. Por exemplo, essa luz que a gente usa, essa luz de LED, está todo mundo agora que popularizou essa luz, né? Essa luz, gente, ela é daylight. Ela faz uma simulação da luz do dia. Você pode pegar, vai comprar lâmpada ali, importante também. Comprar lâmpada. Compra sempre lâmpada da luz do dia. Porque para a gente ler, sempre que chega a luz natural, jamais chegará perto da luz natural. Mas do ponto de vista da temperatura de cor, vai ajudar demais. Eu não sei se eu fui claro, Ana, em te responder, mas a ideia é o seguinte: na sua luz natural, o que é mais fácil para você igualar a temperatura? Ô, gente, só para quem de repente não... Só para lembrar vocês, lá na fotografia nossa, o que é temperatura de cor? Quando a imagem está muito... quando você tem uma luz, um fundo que fica azulado, né?
é porque a coisa tem a ver com bater o branco. Então, toda câmera tem lá o white balance. Como é que você vai bater o branco? Vê na especificação da câmera, mantém pressionado o white balance, deixa iluminado aquele ponto branco com aquela luz predominante, deixa a câmera fechando o enquadramento do branco, mantém pressionado o white balance e solta. Bom, você o quê? Você regulou a câmera para ela pensar, para ela não ficar nem tão azulada, nem tanto quente. Agora, uma outra coisa aí, Ana, é o seguinte, o DaVinci resolve. Se você não tem um LED que vai poder compor aquela luz de trás de repente, que é uma luz natural, que ela está a temperatura de cor tal, e você tem uma temperatura de cor X e outra Y, se você tem o DaVinci Resolve, que é um corretor de cor, você deixa essa cor homogênea. Hoje em dia, sim, a galera está tratando cor, está acrescentando cor, assim, absurdamente. O DaVinci, por exemplo, nessa situação aqui, ele pegava um fundo ali, mudava completamente a luz, porque ele pega exatamente as gradações. E se você grava em 4K, com mais resolução, quanto mais resolução de imagem, eu tenho uma paleta maior de cores, de luminância, né? Paleta maior de cores, eu tenho o quê? Crominância, eu tenho uma paleta maior de gradações de branco, que vai do branco até o preto, né? Luminância e crominância. Se eu tenho 4K, por exemplo, eu vou editar e vou colocar isso em 4K, no DaVinci, por exemplo, eu tenho mais resolução. Então, se eu tenho mais resolução, se eu tenho mais pixels, e dentro desse pixel eu tenho muito mais informação de cor, eu tenho todas as gradações de cor ali para eu poder trabalhar as suas nuances. Então, assim, por exemplo, aqui, gente, não precisava de eu jogar essa luz aqui. Só que eu vejo a qualidade desse vídeo da Microsoft, desse codec que eles usam, quando eu jogo luz, a qualidade melhora, porque eu não vou deixar ponto sem estar sensibilizado. Eu estou com a câmera aqui, eu deixo configurado em HD também, para não ficar arquivo tão pesado, embora isso não vá fazer diferença para vocês, só que vai ficar um arquivo muito grande para quem fizer download depois. Então, eu deixo em HD. Mas, assim, já que eu baixo a resolução, para ficar um arquivo razoável, eu vou iluminar mais. Tá bom? Então, assim, eu iluminando mais o objeto, eu tenho todas as perspectivas de cor, tal, e assim por diante. Então, assim, nossa, é tão bom, gente, quando vocês fazem pergunta, porque a gente entra, sabe? A gente vai desembolando. Isso é bom demais, porque aí eu vejo que o que eu ia colocar aqui, aí vocês fazem a pergunta, eu venho e consigo exemplificar melhor. Eu respondi a pergunta, olha só, de Ana, e a parte sobre luz e cor já está aqui, a parte teórica, sobre azul, o verde e o amarelo, né? Então, tem a parte teóricazinha aqui da apostila, tal, né? Sobre os filtros, que vocês podem então olhar de acordo com isso que eu acabei de explicar agora. Peguei o que eu tenho aqui perto, que grande parte das minhas coisas fica em Belo Horizonte, porque a minha filha usa lá, e às vezes meu sócio lá precisa, tal. Fica mais fácil, fica na casa da minha mãe e do meu pai. Então, assim, eu não tenho tanta coisa aqui. Eu não tenho muita atuação na minha área aqui em Divinópolis. É mais em Belo Horizonte, né? Aqui já tem o mercado, já tem uma galera massa que trabalha. Então, deixa lá, senão não tinha mais coisa aqui para vocês, tá, gente? Então, assim, gente, sobre essa coisa de iluminação, a apostila está bem bacana em relação a isso, sabe? Um texto fácil de ver, tem um esqueminha lá, né? A decupagem eu expliquei aqui. Então, assim, a gente já caminha para uma parte onde eu vou quase que fechando. A gente tem mais 2 tópicos para ver, né? Antes do trabalho final. E, assim, já começa a pensar nessa coisa do trabalho final, gente. Na dúvida, manda um e-mail roteiro, ou então põe no grupo aqui, eu quero mandar por e-mail, tá? Beleza. Mandou por e-mail, responde por e-mail. Tá? Se quiser colocar no grupo, beleza, pode colocar, né? A tarefa principal que vocês têm agora, né? A tarefa principal que vocês têm agora é a do trabalho final.
para ambas as disciplinas. Mas, assim, na dúvida a gente manda, porque é aquilo, né? Infelizmente, uma coisa que o Matheus participa de todas as nossas reuniões de colegiado, sabe que a gente discutiu lá e falou, galera, se realmente o estudo estivesse funcionando, a gente realmente colocava isso depois. Mas, assim, o estúdio não está funcionando há 1 ano e meio, né? E em julho de 2017 haveria um investimento, já até expliquei isso, e a Secretaria da Fazenda, na época, um outro governo, inclusive, não tinha como, enfim, a gente sabe da realidade do sucateamento que a gente está na educação no Brasil inteiro, e mesmo que a gente tenha gente dentro da UENG trabalhando para isso melhorar, a gente tem um perfil aí de modelo econômico e no Estado e federal que não vai ajudar muito, sobretudo a educação, e principalmente as áreas de humanas. Mas, gente, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. A apostila está aí com outras coisas, né? Deixa eu ler aqui. A configuração da câmera um pouco mais puxada para o frio, para conseguir melhor a temperatura e a instalação também. Depois também. Pois é. Só voltando aqui, né? Quem tiver câmera, gente, eu acho que assim, quem tem Canon, Nikon, mas as Canon, quem comprou T3i, essas câmeras, né? A sua é a Sony, né, Ana? Eu sei que você já me falou, a sua é a 6200, né? Então, assim, a Sony, ela tem um preset mais robusto ainda, né? Mas a Canon T3i, vocês podem... Isso, a 6000. A Sony só não grava em 4K, né? Então, a Sony, ela tem... O foco dela é excepcional. Então, assim, passa para 6.400 quando você puder, tá? Ela tem um grande foco, assim, que você vai endoidar se você já não conhece. Então, assim, a T3i, né? E a Canon é saturada, pois é. Mas a Canon tem jeito de entrar. Se alguém tiver a Canon aí, gente, tiver dúvida, me manda, que depois eu mostro para vocês. A minha câmera não está aqui agora. Inclusive, está na garagem, está no meu carro, porque eu usei ela. Tá guardadinha lá. Esqueci de tirar. Ela tem um presetzinho, ela é muito saturada, mas dá para tirar a saturação quando a gente vai lá regular brilho, contraste e cor. Lembra que eu falei? Luminância, né? Que é os tons de branco e cinza, luminância, cor. Quando a Ana fala que saturação, é muito colorido, né? Imagem muito colorida. Vamos tomar cuidado, tira a saturação um pouco. Agora, aí o problema de já gravar com muita saturação, você chega e vai para o Adobe Premiere, algum outro programa, em tratamento de cor, para tirar a saturação, não fica tão legal. Aí vai ficar lavado. Então, é legal tirar a saturação um pouco quando está gravando. Mas eu deixo uma dica, né? Claro que eu estou falando aqui para quem já tem a câmera e tal. Eu deixo uma dica. Não usem... Vou pegar a GoPro aqui. O visorzinho de câmera... Tá lá, ó. Você tirou já no preset. Exatamente, Matheus. O que pega? O visorzinho da câmera, essa GoPro aqui, ela já vem com visor, né? Que é a 5. O visorzinho da câmera, ele é pequeno. Então, você acha que vai estar lindo e maravilhoso, como você vai ver essa imagem. Então, eu sempre falo assim, né? Tem um monitor, sabe? Ou compra vê um celular que tem um cabo, tem um cabinho chamado cabo OIT, que vocês pegam a saidinha, então pega algum cabo, a saída HDMI da câmera, e existem programas que você usa o celular de monitor ou tablet, ou leva um monitorzinho que tem entrada HDMI, esse de computador. Por quê, gente? Para fazer o teste. Então, o Magic Lantern é muito legal, só que o Magic Lantern você tem que deixar instalado no cartão de memória. Você vai ter cada cartão de memória seu tem que estar com o Magic Lantern aqui. Que é o seguinte, essas questões aí, quem tiver na dúvida, eu posso colocar depois. Né? Você põe, mas precisa estar instalado em cada cartão de memória. E se der um problema, o seu cartão de memória, por causa que tem um programinha instalado nele, aí você perde. E a T5i eu não estou arriscando mais, porque o processador dela, né? O processador dela, ele não é tão rápido. Agora, a Canon lançou uma câmera agora, a como é que é? SL3. Né? Gente, ela está com um valor maravilhoso,
né? O pessoal que tem T5i aí, ó, tiver com um kit bacana, dá para vender o corpo da T5i para quem está começando, que agora vocês já estão chegando naquele nível, né? No nível, como diz a galera, não fala essa palavra, não é para você o nível topzera, né? Vocês estão chegando no nível massa, então você começar a pensar, SL3, né? Grava em 4K, né? Então, ela está disputando com a T7i, sim, tá? Só que a T7i, ela grava em HD. A SL3, ela grava em 4K. Ela tem o mesmo sensor, ela tem o mesmo processador, tem tudo, tá? Então, a SL3, ela grava em 4K. Olha que massa isso, né? Então, assim, e você pode usar as objetivas, a T5i. Então, galerinha, tá vindo a câmera de entrada para 4K, Canon, porque uma Sony Alpha 6000, ela ainda está mais cara que a SL3. E na boa, ela grava em HD. Se for pegar uma câmera profi mesmo, ou a câmera de entrada que grava em 4K, né, Sony, né, compra a partir das 6.400. Se não tiver grana para isso tudo, vão meter o louco na SL3 mesmo, ganhar dinheiro com freela, depois comprar uma câmera massa. Porque eu costumo falar com a galera, não adianta ter uma câmera também, porque grava 4K, gente, se a gente não tem objetiva boa. Não adianta objetiva abertura 4.5, 5.6. Objetiva boa, abertura 2.8 para baixo. Objetiva clara. Lembra da aula de fotografia? Né? Objetiva clara, gente. Objetiva clara é cara a beça. Então, mas eu vou comprar uma 75-300 5.6. Bobagem, não compra no vídeo. Sabe? Não compra uma outra. Na dúvida, galera, ó, me grita aqui. Eu não falo onde vende. Eu falo os modelos aqui porque realmente objetiva tem que ser clarinha mesmo. E a objetiva, na verdade, o que a gente tem que ter mais importante é o seguinte: quem for seguir essa área, né? Você tem um set, você está montando um set fotográfico. Quem for seguir essa área, a coisa que vai ter que preocupar não é com o corpo da câmera, sabe? Não é com o corpo da câmera, né? Tem que preocupar com objetivo, com as lentes. Então tá, eu vou querer trabalhar com o set da Sony. Agora eu vou deixar um toque para vocês. A Sony fechou a fábrica no Brasil e só vai manter manutenção, tá? Isso é um problema. Quando você fecha a fábrica no Brasil, aí você só tem equipamento de insumo, né? De insumo não, peça de reposição. Quando a gente tem uma fábrica no Brasil, as peças de reposição, elas vêm dessa fábrica no Brasil, que é dessa câmera que está montando, ok? Quando você fecha um parque industrial num país, as peças de reposição, elas vêm todas de fora. Quanto é que está o dólar? Quase 6 conto, não é isso? 5,50? Porque quando tem o parque industrial aqui, porque é o seguinte, nós não temos fábricas, né, gente? Nós temos montadoras. Não se fabrica um chip no Brasil, tá? Vem tudo de fora. Chega tudo aqui, é montado aqui. Mas pelo menos é montado aqui, e a gente tem o quê? Nós temos tem estoque, né? E chega para cá para distribuir para peça, tal, para reposição mais barato. Quando você fecha o parque industrial e um país, só fica assistência técnica, as peças vão aumentar em média 3 vezes. Então, é aquela história. A Sony é uma puta de uma câmera, para mim, uma das melhores. Mas, assim, a Sony me fecha a fábrica aqui na Argentina. A gente assume, começa a comprar um kit, um set de gravação Sony, que eu vou usar objetiva para Sony, que eu vou usar tudo, que eu não vou ter manutenção, e que essa manutenção vai ficar cara, então eu preciso pensar. Igual foi a Fuji, foi a Nikon há 3 anos, há 2 anos a Nikon fechou, e agora a Sony. A Panasonic mantém ainda na Zona Franca de Manaus. E a Panasonic acabou saindo em custo-benefício bom também. E as Canon velha de guerra, tá? Então, assim, só esse toque, quem estiver investindo nessa coisa toda, fiquem atentos e atentas em relação a isso, porque, infelizmente, aí a gente está sofrendo esse revés mesmo. Pois é, as lentes da Sony são muito mais caras. São que é a similar 1855, que vem da Sony, né?
a similar 1855 da Canon que vem na Sony, ela sozinha já é cara pra caramba. Então, assim, gente, infelizmente, quem vai investir e tal, para a gente ficar atento em relação a isso. Beleza, gente? Ó, que bom que rendeu, gente. Anota tudo, faz pergunta, porque a gente desembola. Porque vocês vão lá na apostila, uma pergunta dessa eu já pego uma parte da apostila, já foi, de uma forma muito mais prática, porque é de vida real de vocês, né? Falando de presetar a câmera, como é que eu vou calibrar a câmera para gravar essa coisa toda. Gente, cabe isso tudo na câmera, né? A Canon College é legal pra caramba, tem vários cursos online lá, várias dicas, tal. Já mostrei para vocês no nosso primeiro período, né? Tem câmera nova no mercado, SL3, nova aí, um preço bem competitivo de entrada, 3.600, um kit básico na loja da Canon, garantia de 2 anos, sabe? Então, assim, quem for investir, investe em computador bom também. Aí, gente, é loucura, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado. Na dúvida, vocês deixam aqui vocês deixam aqui, qualquer dica, vocês sabem, né? Manda e-mail, deixa aqui no chat, que eu estou sempre à disposição. E na quinta-feira eu estou de volta com a outra disciplina, tópicos especiais, né? Que tem uma outra pegada e tal. E deixem perguntas também, façam perguntas também de acordo com o que eu passo para a gente ir avançando. E mais uma vez, gente, quero agradecer aí, tá aí até agora, né, com a gente, porque é diferente ficar vendo aqui. E é isso, tá bom? Valeu, boa noite para todo mundo. E encerro aqui a nossa gravação. Peraí,